na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, vamos continuar com minha leitura de One Piece. A história continua com Luffy cantando Racionais, sentado no bote ele diz, eita mundo bom de acabar. Isso porque ele vacilou de forma irreversível e no momento está preso em um redemoinho. Luffy procura opções, ele não tem muitas. Ninguém avista para fornecer uma ajuda e ele nem sabe nadar, mas ele percebe que nadar não seria de ajuda nenhuma. Sem opções, o barco é tragado pelo redemoinho. E assim acaba One Piece. Seria absurdo, ou não? Enquanto o paradeiro e situação do Luffy é desconhecida, somos levados para um navio pirata. A bandeira desse navio possui uma caveira de perfil com um coração tatuado. Seria mais convincente dizer que recortaram um pedaço, mas enfim. Nesse navio tem uma mulher muito irritada, ela passa o dedo na madeira do navio, não sei se essa parte possui um nome, mas vou chamar de cerca, no convés do navio sempre tem uma cerquinha, certo? E nesse momento a mulher passa o dedo e reclama, porque encontro poeira aqui. Rapidamente um dos tripulantes se acusa e implora. Pensei que tinha limpado tudo, vou corrigir isso agora mesmo, mas por favor só não faça aquilo, diz ele. Alvida, a capitã desse navio, questiona, fazer o quê, malandro? E o tripulante segue implorando, não me bata com sua clava. O camarada nem tem tempo de terminar e já toma um porradão na cabeça. Em seguida a Alvida se vira para um cara chamado Koby, maluco bem novo, tem cabelo de cuia e usa óculos. Ele parece ser bem jovem, mais jovem que o Luffy. Alvida se vira para ele e pergunta, quem é a mulher mais bonita desses mares, Koby? E ele responde, é você, é claro que é você. A Alvida fica satisfeita e acrescenta, é isso mesmo e por ser a mais linda, gosto de tudo muito bem limpo. Então ela segue dizendo, Koby, sua única utilidade é ser bom em navegação, porque se tira isso, mas que garoto inútil você é. E na hora que li isso, pensei, o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas tudo bem, um pouco de exposição para o futuro. Então a cena segue com a Alvida aparecendo. Ela é uma mulher gorda com um chapéu de vaqueira, uma pistola na cintura e uma clava de ferro. Seu vulgo na pirataria é Alvida da clava de aço. Inclusive, acho que de ferro soaria melhor. De qualquer forma, Alvida mandou o Koby limpar os seus sapatos, mas no segundo seguinte, mandou parar com um chute, então seguiu mandando o Koby ir limpar o depósito. E nessa altura, quem só assistiu ao anime certamente já percebeu, no mangá é muito diferente. Mas, não vou explicar o que mudou. Bom, Koby sorrir com sangue escorrendo da boca e nariz, seu óculos também trincou com um chute. Mas, ele não demonstra raiva nenhuma. Segurando o choro, Koby vai atender a ordem da capitã. É quando um milagre acontece. Nesse pequeno caminho entre o navio e o depósito, que se tiver uns 20 metros é muito, Koby acha um barril e o empurra até o depósito. Koby nem chega a entrar no depósito, na porta mesmo, mais 3 tripulantes decidem beber o conteúdo do barril. Um trio formado por um cara de touca, um cabeludo e um cara que raspa as laterais. O trio decidiu beber o barril, mas claro que seria algo escondido, já que se a Alvida descobrir será um problema. Sem falar que eles só decidiram que o barril tinha vinho, sendo incapazes de perceber a diferença entre líquido e sólido. Fora que, é um barril que não tem menos que 40 litros. Como exatamente, eles acreditavam que iriam ficar depois de secar o barril? Iriam arrotar vinho por um mês. Mas, tudo bem, inteligência não é o forte desse grupo, e depois de ameaçar o covarde Koby para que ele mantenha o segredo, o quarteto é surpreendido com um Luffy explodindo a tampa do barril. Desde o redemoinho que ele vem se escondendo no barril e o cara é tão despreocupado que chegou ao ponto de dormir. E agora assim, isso não faz sentido nenhum, é impossível você conseguir fechar bem um barril por dentro e, digo mais, o barril está tão bem fechado que ele teve que dar um soco para abrir. Essa foi a primeira coisa que pra mim, não faz sentido. Vou tentar manter um contador. Bom, Luffy sai do barril e a primeira coisa que faz é comentar que teve um ótimo cochilo. Além de estar feliz, pois não achava que iria sobreviver. Entendo isso, quando não se tem controle das coisas, o melhor é nem pensar muito. Pois bem, enquanto os piratas tentavam entender quem era o Luffy e o Luffy queria saber quem eram os piratas. A clava da Alvida é arremessada no depósito. O depósito foi demolido em uma só pancada, por sorte ninguém foi soterrado, e o Luffy no barril foi jogado para longe de uma forma inexplicável. Mas o detalhe mais impressionante é o Koby. Pivete estava lá quando a clava caiu, mas no segundo seguinte, ele não estava em lugar nenhum. Bem, a cena segue com a Alvida indignada. Ela destruiu o depósito porque ouviu alguém dizer, que ótimo cochilo.
Logo, destruir o depósito e tudo que tem lá dentro era o mais correto mesmo. E se pensar bem, o depósito parecia meio vazio mesmo. Mas, essa reclamação da capitã lembrou os piratas que rapidamente falaram sobre o intruso e para evitar mais questões problemáticas, eles só colocaram a culpa no Kobe, afirmando que ele trouxe um cara estranho. Alvida para e pensar, será que é alguém buscando minha recompensa? Mike arrombadinho, me traindo, logo eu que nunca fiz mal a ninguém. Ela não diz isso, mas tem cara de quem diria. Deixando isso de lado, o pirata cabeludo questiona se a pessoa no barril não seria ele. Mas seu companheiro diz que não. É impossível, soube, não faz muito tempo, que ele está preso na base da marinha. Mas, a Alvida diz que é possível, se sua fama for verdadeira, ele já escapou faz tempo, não é, demônio Roronoa Zoro. Temos a silhueta do famoso segurando uma espada. E a cena muda, agora temos o Kobe, moleque foi muito rápido, ele sentiu o ataque da Alvida, fugiu sem que ninguém percebesse e ainda alcançou o Luffy que saiu rolando no barril. Sem falar que ele perdeu o medo da Alvida. De qualquer forma, Kobe explica onde eles estão no momento, mas o Luffy não se importa muito, o mais importante para ele no momento é conseguir um barco e voltar a navegar. Kobe oferece um que ele vem construindo, mas até para o Luffy, o barco não parece promissor. Kobe explica que desistiu de fugir, mesmo ainda querendo fazer algo, para ele, já é muito assustador só pensar que a Alvida poderia ir atrás dele. O Kobe está no estágio do medo que é horrível. Você deixa de fazer as coisas porque a possibilidade de dar errado existe. E como a maioria das coisas pode dar errado, você fica paralisado. E o Luffy não gosta dessa personalidade medrosa e deixa isso bem claro. A conversa leva o Kobe a querer saber o que levou o Luffy para o mar. E sem pensar duas vezes ele responde: vim para me tornar o rei dos piratas. O que deixa o Kobe maluco, logo ele que por medo tem uma tendência a não fazer as coisas, ouvir isso foi uma loucura. Se a possibilidade da Alvida encontrar ele, o proibir de fugir, a ideia de se tornar o rei dos piratas e encontrar o One Piece, o maior tesouro do mundo. É um atestado de óbito. O que deixa o Luffy irritado com a negatividade do Kobe que já decretou que é impossível, sem nem tentar. Luffy dá um cascudo do Kobe e diz, não importa se é possível ou não, eu vou tentar, esse é o meu sonho e não me importo de morrer por ele. E essa afirmação mexeu com o Kobe, ele já está há 2 anos no navio da Alvida, preso e sem perspectiva nenhuma e as palavras do Luffy deram a força que ele precisava para lutar pelo seu sonho. Ele então revela que sempre sonhou em ser um marinheiro e pergunta para o Luffy, será que consigo, será que posso me tornar um marinheiro? Luffy foi o mais sincero possível ao responder, oxe, sei lá. Mas o Kobe nem parece ouvir. Ele se decidiu e está decidido a morrer tentando a ficar preso no navio da Alvida como ajudante. E se ele conseguir realizar o seu sonho, poderá prender pessoas como a Alvida. Foi quando a Alvida decidiu aparecer, para corta toda a empolgação do Kobe, ela já chega destruído o barco, se é que é permitido chamar aquilo de barco. Alvida chega e pergunta, ouvi direito? Kobe, você quer me prender? Tá achando que é quem? Nem altura para andar na montanha russa você tem. Ela continua dizendo, esse é o maluco que tu contratou. Como confundiram com o Zoro, nada a ver, na moral, mas não importa. Ouça Kobe, essas serão suas últimas palavras. Quem é a mulher mais bonita dos mares? Kobe arregaçou a boca para responder, e perguntou, quem é essa pessoa monstruosa? E sua pergunta deixa todo mundo chocado. Kobe desesperado pensou em corrigir o Luffy, mas no meio do caminho criou coragem e disse, ela é uma ridícula que vive forçando a gente a chamar ela de bonita, nossa, não se enxerga mesmo. Obviamente que a Alvida não recebeu isso muito bem e, como sempre, partiu para a agressividade. Kobe já tinha desistido, no mínimo, ele iria falecer com a satisfação de ter metido o dedo na cara da megera. Foi quando o Luffy pulou na frente e recebeu o golpe da clava. Tem um detalhe importante nessa cena, a clava da Alvida possui espinhos que deveriam ter causado dano no Luffy e no chapéu. Esse é o segundo ponto que não faz sentido. Vou ter que salvar isso em algum lugar para não perder a contagem. De qualquer forma, Luffy deixa acertar sua cabeça e diz, isso não me afeta sua vaca. Meu corpo é de borracha, entendeu sua louca? Enquanto a Alvida está em choque sem entender o que está acontecendo, Luffy só joga o braço para trás deixando todo mundo assombrado. Cantando Gomu Gomu no pistola. Ele acerta um soco na cara da Alvida que desmaia depois do golpe. E enquanto os piratas estão tentando entender tudo, Luffy exige um barco para o Kobe, ele deseja ser da marinha, seus idiotas, não atrapalhem o garoto. Foi assim que a dupla foi para o mar em um pequeno barco. Agora, esse final de capítulo é muito jogado. Kobe pergunta e comenta, se você quer o One Piece.
E necessário ir pra Grande Linha, mas aquele lugar é conhecido como o Cemitério dos Piratas. E Luffy responde, exatamente, é por isso que preciso de uma tripulação forte. Inclusive Kobe, já até decide qual será o primeiro, vou chamar esse cara que está preso na base que estamos indo. E o Kobe fica tipo, sério? Não vai rolar cara, o Zoro é um monstro. Mas o Luffy é simples demais, ele diz que não pode ter certeza de tudo, negócio é chegar lá e falar com o cara, vai que o maluco é legal. Só que a conversa sobre o Zoro, onde ele está e pra onde os dois estão indo, simplesmente não acontece. E dava para por umas páginas extras, o primeiro capítulo tem 52 páginas. Enfim, esse foi o capítulo 2.